Bomba! Quando Jesus Cristo voltar, quem é que sobe? A galera da direita ou a galera da esquerda? E olha, se você piscou, se você hesitou, se o seu cérebro começou a processar assim, alguma informação, alguma argumentação para escolher um dos lados, eu queria dizer, já começamos mal. Olha, enquanto nós estivermos aqui, enquanto a gente estiver escolhendo um time, enquanto o convite que vier do alto for duro, eu queria dizer que nós estamos num caminho errado. Sabe por quê? Porque a pergunta e o convite é o seguinte: vinde a mim, todos. Não é vinde a mim se você vota certo ou se você vota errado. Não é. Não é vinde a mim somente aqueles que são de partido X ou partido Y, porque eu odeio um e gosto do outro. É vinde a mim, ponto. É vem e segue-me, ponto. Vamos pensar um pouquinho? Eu queria que vocês pensassem. Vamos pensar, porque hoje vai ser complexo, tá? Hoje está prometendo. Queria que nós pudéssemos pensar nos 12 apóstolos originais, aquele time titular do Salvador. Isso, aquela equipe. Naquela equipe tinha um rapaz, ele era muito jovem, chamado Mateus. Ele era um judeu que cobrava impostos para Roma. Então ele era tido como um grande traidor. Ele não era bem visto entre os judeus. O cara prestava serviço para quem os dominava, um sistema que os oprimia. E existia um outro apóstolo chamado Simão, Zelote. Você já ouviu esse título, Zelote? Zelote vem da mesma raiz de zeloso ou zelo. Zelote naquela época eram revolucionários. Eles eram completamente radicais e eles estavam dispostos a matar ou morrer para expulsar os romanos. Tudo tinha que estar em ordem, todas as coisas, as leis da Torá, os mandamentos, o funcionamento do templo, tudo tinha que estar funcionando plenamente e os zelotes matavam por isso. E agora o que a gente vê? Que legal que era! Nós temos Mateus, considerado um traidor, e nós temos um zelote. Como que vocês imaginam que esses dois sentavam juntos? E Jesus Cristo não os colocou de lados opostos. Sentou os dois na mesma mesa. Fez com que eles caminhassem nos mesmos caminhos. Fez com que eles comessem juntos, enxergassem juntos a beleza do Evangelho. Servissem juntos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é muito doido, muito doido. Parece que Jesus Cristo estava querendo dizer o seguinte: a identidade de vocês é muito mais do que um anti-romano ou um revolucionário. A sua identidade é de discípulo, depois apóstolo e por fim amigos. Foi a maior de todas as identidades que o Senhor pôde dar para aquele grupo pequeno. Por isso que nós estamos aqui também com esse grupo pequeno. Meu nome é Reginaldo, sou do Instituto Belo Horizonte e esse curso é de Doutrina e Convênios e é uma honra estar aqui com vocês. Se você tem de 18 a 35 anos, por favor, não esqueça de lançar sua presença. E lembre-se também que aqui na descrição do vídeo tem a sua avaliação de conhecimento. Você somente vai ter crédito para o Instituto se você tiver essa experiência de elevar o seu aprendizado. Você precisa responder algumas perguntas. Tenho outra coisa a dizer, é a nossa última aula do semestre. Estamos encerrando hoje e foi uma grande alegria compartilhar com vocês essa inovação do Instituto Belo Horizonte, que é esse curso ministrado pelo YouTube. Gostaria muito que você pudesse colocar nos contatos se você gostou, se você acredita que isso funciona, que está te ajudando. Por favor, isso é muito importante para que eu melhore. Queria mandar abraço para algumas pessoas que fizeram comentários semana passada. Não dá tempo para mandar para todos, mas Laura Beatriz e seu esposo, amo vocês do fundo do coração. O Márcio Maia fez um comentário dos meus comentários. Me senti muito honrado de você ter reconhecido. Muito obrigado mesmo, Márcio. E Maria Betânia aqui de Sete Lagoas,
que das mulheres que eu conheço que se aproximaram de Cristo, essa mulher está na fila lá na frente. É uma mulher de Deus, uma mulher poderosa. Não é perfeita, mas uma mulher pura de coração. Muito obrigado, Betânia. Então vamos lá conversar sobre isso hoje? Nós hoje temos uma das maiores revelações. Só que se você for lá, a sessão 133, vai lá no cabeçalho dela depois para você ver. Ela foi lá do início da igreja, lá do início. Só que ela foi uma revelação tão poderosa que ela foi colocada como um apêndice, como um pós-fácil. Decidiu-se que ela ficaria para o final, porque ela é muito interessante. O que aborda nela precisa ser lido, tanto que escolheu para fechar esse livro dos mandamentos. A sessão 134 para frente, por exemplo, a 134, é uma declaração de crença política. Acredite, até isso nós temos como documento sagrado. E depois a igreja já sai das mãos de Joseph Smith e ela já entra num outro contexto, depois para Brigham Young e por aí vai. Hoje a sessão 133 e 134, espero que a gente tenha uma boa experiência no nosso último episódio. O interessante é que a 133, a sua mensagem é muito simples. Ela começa com um comando com duas palavras. Deixai Babilônia. A sessão inteira fala sobre isso. O interessante dessa sessão que a gente precisa entender é que Babilônia não é um lugar antigo que a gente estuda nos livros de história. Não é somente um lugar de areia e tijolo. Babilônia hoje, nós precisamos entender isso, pode ser o seu feed do Instagram, pode ser o nosso algoritmo no TikTok, porque ele aprendeu exatamente o que nos causa raiva ou que nos dá alegria. É aquele grupo do WhatsApp, sabe aquele grupo do WhatsApp, onde a gente se une para odiar o outro irmão? Isso é Babilônia. Babilônia é um sistema que monetiza a nossa raiva, perpetua a nossa raiva. Nós recebemos mais e mais raiva através do algoritmo, porque é um sistema de Babilônia que nos coloca numa bolha e faz pensar que a nossa verdade, ela é a única verdade, eu estou dizendo, num contexto de crenças aqui da Terra. Eu queria dizer que Babilônia ela é um perigo. E quanto mais tempo nós passamos em Babilônia, mais informações nós damos para o diabo para que ele nos destrua. É assim que funcionam os algoritmos hoje. Você é analisado pelo que você clica, pelo que você curte, o tempo que nós gastamos assistindo ou absorvendo algum conteúdo. E é ali. Ali mostra o que passa na nossa mente, no nosso coração. Ali é Babilônia. Na Grécia Antiga tinha a crença do deus Midas. Não sei se você se lembra. Era aquele deus que tudo que ele tocava virava ouro. No meu entendimento, Babilônia é tudo aquilo que quando ela toca vira ego. Ego. Tudo que Babilônia toca vira eu. Nós deixamos de ser pessoas e nos tornamos posições. Tudo que Babilônia toca vira ego, vira posição. Eu passo a ser a minha opinião. E vocês já viram como é interessante? Uma pessoa fala um monte de asneira e fala assim, essa é minha opinião. E ela coloca isso, ou seja, a minha opinião é absoluta, verdadeira, real, e você tem que engolir porque é minha opinião. Por ser a opinião de alguém não quer dizer que seja verdade. Mas a Babilônia faz com que encerre a conversa através do é minha opinião e você precisa engolir. O que a Babilônia toca vira ego, vira eu sou o meu partido. Eu sou a verdade absoluta. Eu, o Reginaldo Ai, ai, ai. Alguns profetas antigos já deram a entender o seguinte:
Não tem como viver em Sião e passar férias na Babilônia. Não existe maneira. A gente traz areia nos nossos sapatos. E cada viagem à Babilônia que a gente traz um pouco de areia, logo o deserto entrou na nossa casa também. É por isso que a sessão 133, e te desafio, leia por completo, porque ela é maravilhosa. E eu não fico falando os versículos para que você localize lá. A Babilônia, ela é o que nós vivemos hoje de forma espiritual. Não é somente um local, não é somente uma pessoa. É tudo que nos envolve. E o interessante, e eu sempre falo isso com os meus alunos, nós precisamos entender que existem os pecados cabeludos, não existem os pecados cabeludos, horrorosos, mas a Babilônia nos pega nos pecados depilados. Aqueles pecados que aparentemente são simples, que aparentemente nós somos envolvidos, como diz no livro de Mórmon, somos envolvidos de uma forma tão tranquila que no final não tem mais jeito de sair. Ah, Mateus capítulo 5, entra tanto pecado nas nossas vistas depilados. Sabe uma coisa que a gente não debate às vezes? Ter raiva do nosso irmão. Chamar o nosso irmão de raca. Lá, Mateus 5. Raca é desprezível, louco. É quando a gente dá risada de deboche dos defeitos da outra pessoa. É um compartilhamento malicioso. Sabe aquilo que a gente vê no feed e acaba que a gente compartilha e dá risada e deboche? Ah, Mateus 5. Ah, pecado depilado. Mateus 5 fala que isso é Babilônia. A gente não cumprir com os nossos compromissos de horário, compromisso com a nossa palavra. Ai, Mateus 5, onde o Salvador diz que devemos nos portar com sim, sim, não, não. O que passa disso é Babilônia. Mateus 5, ele faz a denúncia desses pecados que passam despercebidos. Falar bem daqueles que nos detonam. Você já fez isso? Eu já fiz isso pouquíssimas vezes. A experiência é boa, mas Babilônia já me influenciou, no qual é melhor falar mal de quem fala mal de mim do que falar bem. Babilônia. A areia que nós carregamos de Babilônia tampa os caminhos do sermão da montanha. A areia que a gente carrega da Babilônia tampa: amai vosso próximo, perdoai, reconcilia. A lei do evangelho que é: faça primeiro o que você desejava que fosse feito contigo. É isso. É pesado. E passa despercebido. Isso é Babilônia. É a forma de Babilônia agir. Sair de Babilônia, gente, é concreto, é desconfortável, é difícil, muito difícil. Sair de Babilônia é seguir alguém pelas mídias que pensa diferente do que a gente pensa. É ler os argumentos de quem nos desafia. É saber conversar, entender, perguntar o outro. Chega a ser desligar uma série daquilo que a gente sabe que nos está afastando das coisas sagradas, serenas, que nos afasta de quem nós podemos ser. É muito difícil sair da Babilônia. Sair da Babilônia é escolher a realidade, por mais estranha que ela seja, em vez da gente viver numa bolha de algoritmo, onde a gente somente debate, conversa, fala com quem pensa exatamente como nós pensamos. Mas, Reginaldo, eu preciso, Reginaldo, ficar somente entre os membros da igreja. Precisa sim, existe segurança nisso sim.
mas existe um mundo de outras coisas boas que estão acontecendo no mundo que eu preciso descobrir, analisar, identificar. Ou nós pensamos que fake news só corre fora da igreja, só corre nos grupos ou em outras pessoas que não pertencem a ela. Babilônia tem nos consumido, porque nós desaprendemos a lidar com os desiguais. E lembrando que tem desigual extremamente fiel a Deus dentro daquilo que ele conhece. Pessoas com uma intenção muito boa. Ou pessoas que têm uma posição totalmente errada, equivocada, mas eu preciso entender a linha de raciocínio para pelo menos eu argumentar. Ser de Sião, ser puro de coração, ser como Cristo é muito difícil. Muito difícil mesmo. Por isso que é mais fácil ficar na bolha. Por isso que é mais fácil ficar no sistema da Babilônia, onde a gente se assusta com grandes pecados. Mas os pequenos a gente percebe assim, não tem problema não. Mateus 5. Aí você vira para mim e fala assim, mas Reginaldo, se eu não fico indignado com a política, ou com isso, com aquilo, o diabo vence. Olha, eu queria dizer que se indignar contra a Babilônia é uma coisa, se indignar contra os nossos irmãos é outra. Babilônia é anticristo, Babilônia é antifamília, Babilônia é anti-evangelho, Babilônia é tudo que não presta, independente de onde venha, de quem venha. Se portou antifamília, se portou anti-evangelho, é anticristo. Vai levar para o inferno, não tem como. Só que nós podemos, então, aprender a lidar com as pessoas. Precisamos, talvez, aprender a lidar com os que pensam diferente de nós, e que são muitos. E eu vou propor para vocês 3 perguntas que podemos fazer e que eu faço, e que é muito interessante algumas reações. Sejam de esquerda, sejam de direita, eu já ouvi resposta das 2 formas, corretas e incorretas. Quando lidarmos com alguém da política, nós podemos fazer a pergunta: a sua proposta está em harmonia com o Evangelho? A proposta do seu partido está em harmonia com o Evangelho? É uma excelente pergunta. Lembramos quando Jesus Cristo falou que quando nós fizemos ao menor dos filhos dele, a ele o fizemos? Nós podemos fazer a pergunta: a proposta do seu partido oprime ou eleva até o menor de todos os cidadãos? A proposta do seu partido oprime ou eleva até o menor dos filhos de Deus? Acredito que nós também podemos levar em consideração, lembra a historinha de Lúcifer? Ia acabar exatamente com a desigualdade, com a pobreza. Lembra disso? A intenção era legal, levar todo mundo diante de Deus. Uma das perguntas que a gente pode fazer quando vier essas propostas de acabar com a desigualdade, acabar com a fome, é perguntar: essa proposta busca um fim justo através de meios justos ou ela só usa de coerção? Repetindo, essa proposta busca um fim justo através de meios justos ou ela é somente coercitiva? Porque as pessoas precisam pensar. Vou contar uma história triste de uma pessoa muito conhecida, engajado, inteligente. E o que ele começou a demonstrar é que odiava o outro lado. A vida dele era um ciclo bem posto. Primeiro ele atacava os inimigos, depois ele defendia o pensamento dele. O interessante, o que eu observei, é que ele inverteu o mandamento. Era assim, ele odiava as pessoas sobre todas as coisas, depois ele amava o ponto de vista dele como a si mesmo. Ele achava que estava lutando uma boa luta e tinha até projetos interessantes.
mas ele não ouvia. E o pior, com a igreja ele começou a reagir assim. As pessoas passaram a não respeitar, porque era intolerância, era difícil, levava isso para a escola dominical, com debates que não levavam a nada, levou isso para uma classe do instituto. Não era pela política, era pelo seu ego. Babilônia tocou nele, e tudo que Babilônia toca vira ego. Ele era contenda em pessoa. Ele me fez lembrar do que Jesus Cristo ensinou para os nefitas. Aquele que tem o espírito de contenda não é meu, é do diabo, que é o pai da contenda, inclusive política. Isso me fez lembrar o que Jesus Cristo disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Agora, em Babilônia, há muitos palácios, muitos lugares bonitos em Babilônia. E o preço para entrar em Babilônia é sempre o mesmo: o orgulho. O orgulho. O final vocês já devem saber. Terminou afastado da igreja, radical político, e nem sei se ele acredita em mais alguma coisa. Qual que é o caminho? É a gente ignorar a política? É aí que a gente entra na seção 134, que é o nosso manual de conduta política. Dentre todo o evangelho, que é a experiência religiosa, a experiência espiritual, nós temos aqui uma conduta política. Leia a seção 134, por favor, é um manual. Ela começa dizendo que os governos foram instituídos por Deus. É um princípio muito interessante, é um princípio muito legal. E lá, em um dos versículos, diz o seguinte: nenhum governo pode existir em paz, a não ser que seja garantido a todo indivíduo o livre exercício de consciência. A regra de ouro é aplicada. Se nós queremos que a nossa liberdade seja respeitada, precisamos respeitar a liberdade do outro. Respeitar a liberdade do nosso vizinho, respeitar o posicionamento de direita ou de esquerda, ou nenhum posicionamento. Agora, eu preciso somente dizer, respeitar não é tolerar. Não é tolerar besteira. Não é aceitar mentiras. A revelação de Deus, a estrutura do evangelho nos leva muito além disso. E na seção 134 coloca um limite, que diz que o papel das leis é reprimir o crime, mas jamais controlar a consciência. Lá fala, a lei precisa castigar delitos, mas nunca suprir a liberdade da alma. Quando a gente demoniza quem pensa diferente, quando nós estamos tentando suprimir a liberdade da alma do outro que discorda, ou que nem acredita em nada, nós estamos entrando em Babilônia. Nós estamos contra o plano de salvação que deu liberdade para as pessoas agirem. É por isso que quando fizeram a Jesus Cristo aquela pergunta que era uma armadilha sobre imposto, mostrando uma moeda e perguntando para ele sobre César, Jesus Cristo disse muito legal: dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: participe, vote, pague os seus impostos. Só não faça de César o seu Deus. Não faça da política a sua religião. Quando a nossa identidade ela se transforma em sou eleitor de fulano, eu só voto em determinado partido, nós quebramos o primeiro mandamento de amar a Deus. Essa não é a nossa identidade. Somos filhos de Deus e amamos a Deus. E nós nos colocamos, quando nós tomamos partido, quando nós somos intolerantes com os outros, por causa das minhas crenças, e eu estou falando políticas, nós nos colocamos um outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. Isso é idolatria. Isso está entre os 10 mandamentos. Tem pessoas que não são políticas. Elas são idólatras. Babilônia as consumiu.
O presidente Oaks, em 2024, na conferência, ele disse: seguir a Cristo não é uma prática casual ou ocasional. A gente não segue Cristo só na igreja. É um modo de vida. Seguidor de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é um modo de vida. Em todos os lugares. Em todos os momentos. Inclusive na urna. Todos os lugares. Inclusive nas mídias. No X, no Instagram, no TikTok. É aí que tudo converge. Jesus Cristo não apenas ensinou isso, ele viveu isso. Ele permitiu que César fosse César. Ele poderia ter matado César quando olhou para ele. Ele poderia ter feito qualquer coisa com Caifás, com Anás, com qualquer um dos que o julgou. Ele morreu por César. Ele morreu por Anás e Caifás. Ele morreu para quem o sentenciou à morte. Ele morreu pelos zelotes, ele morreu pelos fariseus, ele morreu pelos saduceus, ele morreu por nós. Ele morreu. E em Doutrina e Convênios, voltando na seção 133, fala que ele aguentou todo o sofrimento sozinho. Sozinho. Porque muitos estavam preocupados em fazer política, em definir se ele era culpado ou inocente, e não deixar com que ele vivesse. Jesus Cristo não cabia em Roma. Jesus Cristo não cabia em Babilônia. Ele havia já deixado há muito tempo a Babilônia. Lá no deserto foi oferecido para ele uma forma de governo. Foi oferecido para ele a monarquia. Lá no deserto, lembra disso? Quando foi oferecido para ele? Certo dia perguntaram para ele: você é rei dos judeus? Ele somente falou assim: tu o dizes. Ele era, sempre será, mas nosso rei. Mas isso não fazia diferença para ele ser reconhecido politicamente. Ele sabia quem ele era, a sua identidade espiritual de filho unigênito, primogênito de Deus. Lembra de Zaqueu, que também era um cobrador de impostos? Ele não tolerou Zaqueu. Ele convidou Zaqueu para jantar. Sabe aquela mulher samaritana que eram inimigos de todas as formas possíveis? Ele ofereceu para ela água viva. Ele não suportou Judas. Ele lavou os pés dele. Jesus lavou os pés de quem o vendeu. E nós, às vezes, cancelamos o nosso primo porque fez um comentário político. Jesus Cristo pediu para que fosse perdoados seus assassinos. A gente passa a noite, às vezes, com o estômago queimando de raiva por um comentário, às vezes infeliz, de um anônimo. Jesus Cristo, na agonia, ele viu a alma dos seus inimigos. Às vezes, nós lá no nosso ar-condicionado, no nosso ventilador, a gente só vê o seguinte: gado, lacrador, fascista, comunista, direita, extrema esquerda. E nós nomeamos aqueles que são filhos de Deus. Será que a gente consegue localizar a distância que esses radicalismos estão nos colocando do Evangelho? É por isso que as palavras mais duras da seção 133 faz muito sentido. O dia da vingança não é contra pessoas. O dia da vingança é contra Babilônia. Babilônia. Que é a Babilônia que nos transforma em inimigos. O Evangelho de Jesus Cristo é isso. Deixar a Babilônia que existe dentro de nós para a gente poder amar ao próximo que existe fora de nós. 2026 está chegando. E talvez está vindo uma forte vendaval. Eu passei por isso em 2022. Foi muito difícil. E nesse vendaval,
Satanás vai mandar suas flechas no torvelinho e somente na rocha de Cristo, que talvez a gente possa suportar mais um ano eleitoral. A gente precisa aprender a tratar os nossos irmãos como irmãos, não como inimigos. A gente precisa entender que nenhum projeto político resolve tudo. Não existe salvador na política, existe salvador que está no céu, que morreu por nós. Aquele que nós elegemos vai nos decepcionar, vai, não adianta, vai, todos, porque eles são humanos. Só que nós precisamos aprender a orar pelos nossos governantes, precisamos aprender a colocar o nome deles no templo, para que sejam feitas orações por eles, porque eles são humanos, seja de um espectro ou de outro. Queria dizer que precisamos de mais membros da igreja na política, precisamos. Só que muitos, algumas vezes, caem de paraquedas. Nós precisamos fazer algo que se chama escada de influência pública. Precisamos nos envolver. Se você quer mexer com política, vá para a sua associação de bairro. Se voluntaria, ser um fiscal de rua, fiscal de bairro, participante de audiência pública que tem aos montes. Ser do conselho tutelar. Nós precisamos começar a galgar algumas coisas para que o nosso nome fique em evidência e nós precisamos começar a trabalhar de forma gratuita, voluntária, se voltando para o benefício de pequenos grupos para que depois nós tenhamos capacidade ética, moral, profissional para poder estar nesse mundo que precisa sim de membros da igreja que se interessem pela política. Sião é saber da existência da Babilônia e levar luz e não discórdia contra os nossos irmãos. A gente precisa levar luz para aqueles que pensam diferente de nós, luz para a Babilônia e menos discórdia. Desafio vocês a orarem a respeito dessas coisas, desafio vocês a se manifestarem sobre essas coisas. Desafio a cada um de nós a tomarmos cuidado com Babilônia. Ela é terrível, ela é perigosa e ela tem levado muitos membros da igreja para o inferno, sem ao menos perceber. Que Deus nos abençoe. Encerro esse curso em nome de Jesus Cristo. Amém.